Olá, bom dia para vocês. A gente está aqui em mais uma live, né? Pro VetCast 360 na pele do Vet. E a gente está num tempo, né, gente, muito especial. Aqui no Brasil a gente está cheio de feriados. Estamos em época de alta estação para quem trabalha com a clínica veterinária. Então, as clínicas estão cheias, que é o que eu costumo dizer que são problemas bons, né? Mas a gente sabe que a exaustão da equipe também fica maior, e aí a gente tem que encontrar um equilíbrio para descansar também, né? E hoje tá aqui um dia chuvoso, né, na nossa região, tanto não só na capital, como nos municípios adjacentes, né? Maracanaú, Caucaia, Aquiraz, Eusébio, Cascavel. Então tá um tempo muito chuvoso. E eu normalmente gosto de chuva, né? O cearense gosta de chuva naturalmente. Mas às vezes a gente sente que é como se o céu tivesse chorando, né? E hoje nós estamos num dia assim. Mais uma vez nós recebemos aí, acho que vocês acompanharam as notícias do mundo veterinário, que infelizmente mais um médico desistiu da vida, gente, né? Ele desistiu, o cansou de lutar. São muitas opções, só quem tá na pele entende. Os comentários na internet foram bem emotivos, né? Eu li quase todos, né? Eu gosto de ler para entender como as pessoas se sentem em relação a isso. E é um tema que a gente tem que falar aqui. A saúde mental na veterinária. Nós já passamos um mês inteiro, inclusive foi em janeiro, né? As lives estão gravadas, estão lá no nosso canal do VetCast no YouTube, do VetCast 360. E a gente muito fala lá, a gente falou sobre essa questão da exaustão, como cansa, da frustração, né? Tudo isso gera muitas questões psíquicas dentro da gente. E com certeza são coisas que, se não forem tratadas corretamente, se não forem lidadas da forma correta, se nós não descansarmos a nossa mente, isso pode causar um sofrimento psíquico, tá? Então a gente traz aqui a nossa solidariedade aos amigos e aos familiares, né? Essa semana foi aqui representando o Dr. Lucas Cauê, jovem, muito novo. E é um sentimento assim de perca muito grande. Não conhecia, mas pelos comentários dá para perceber que era um ser humano incrível. Eu me emociono mesmo, tá? Era um ser humano incrível, um profissional incrível que, pelo visto, é realmente amante da profissão, estudioso, ela é apaixonado por estudar. Então, assim, que perca, que grande perca, né? Uma pessoa que perde 5 anos na faculdade, mais especialização, mais um sonho que ele tinha, né? E uma família que perde aí um pai, uma mãe que perde um filho, os familiares. Eu imagino o sentimento dessas pessoas também. Então, hoje nós temos que falar sobre isso de novo, né? Porque, inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui muito rápido e eu vou citar, nós já trouxemos em outros momentos o livro da doutora Juliana Sato, que fala sobre o luto no contexto da medicina veterinária. E nós falamos que tem um comentário, um capítulo inteiro falando sobre isso. Deixa eu até abrir aqui para vocês. O capítulo 11, né, que fala, além dos cuidados com os animais, compreender para prevenir o suicídio na medicina veterinária, que é um tema que a gente precisa trazer aqui com vocês, tá? Então, eu peguei aqui alguns dados pra gente falar sobre isso. Existem pesquisas, gente, que mostram que dentro da profissão da veterinária tem até 3,5% de vezes mais riscos ao suicídio do que a população normal. Então, assim, pode parecer pouco, mas não é. Porque quando a gente traz aqui 3,5
para dentro de um filtro de uma única profissão, se torna muito. Então, gente, mais de 50% dos médicos veterinários, eles relatam sintomas de burnout, né? E burnout recorrente, né? Aquele que já teve uma vez, tratou, talvez tenha ali conseguido equilibrar um pouco mais a vida ou mudado de ambiente, mas que depois voltou a ter novamente. Então, são índices muito altos, né? E a gente não tá falando aqui só de médico veterinário, clínico, ou nem só dos que tem clínica, né, que tem ali um estresse maior no dia a dia de tomar mais decisões, de ser responsável por outras vidas humanas, inclusive, né? Então é uma alta carga emocional muito grande. Nossa live, gente, completa, ela não ficou, a doutora Luciana entrou, né? Quem assistiu ao vivo viu, mas acabou que teve uma intercorrência no áudio por alguma falha do Instagram, e aí a gente teve que regravar só essa parte, tá certo? Então, assim, fatores que contribuem para isso são as altas responsabilidades, as longas jornadas, a baixa remuneração, a pressão dos tutores, a frustração profissional, que é muito grande, a desvalorização. Doutora Luciana Pessoa, que estava ao vivo com a gente, ela até trouxe um caso. Ela estava dentro do carro, né? Quem assistiu ao vivo viu, e ela disse, olha, eu acabei de sair de uma consulta, fui tratar um animalzinho a consultar a domicílio, e o animalzinho muito debilitado, mas o cliente não tinha condição de pagar na hora. E aí ela pergunta, e aí, você vai me pagar quando? E o cliente, dia 5. Né? E ela, assim, ela não consegue nem dizer não. Ela disse, eu não consigo dizer não. Eu sabia que ia ser assim, mas se eu não fosse, eu não ia conseguir nem dormir, conviver com aquela preocupação, porque eu sei que o animal tá doente. E ela até citou, né, muito sensível, a doutora Luciana falou, quando ele olha assim pra gente, o animal olha assim pra gente, a gente sabe que ele tá pedindo ajuda. E como é que eu vou dizer não, porque o cliente não tem ali como pagar? Então isso, até eu disse, olha, isso tem um nome que é a fadiga por compaixão. Então, gente, essa fadiga por compaixão que vocês sentem é também considerado um sofrimento psíquico, tá? Então, lidar com esse sofrimento do animal, vocês também têm que lidar com isso. Não é só o sofrimento do tutor, é o do animal também, que para vocês são mais sensíveis a isso. Essas decisões difíceis, se tem que eutanasiar, se não tem. Essa pressão financeira versus o bem-estar animal, que acaba ocasionando aí um despreparo emocional, que isso a faculdade não ensina. Então, a gente está trazendo isso aqui porque tudo isso causa sofrimento psíquico. E quando chega nesse sofrimento psíquico, nessas pequenas acumulações de coisas que se tornam grandes, e aí pode sim culminar, né, em pensamentos suicidas ou em até decisões de suicídio. Eu comecei falando aqui hoje como hoje parece que o céu tá chorando, né? Aqui na nossa região tá chovendo muito, mas até deixar aqui nossos sentimentos da família do Dr. Lucas Cauê, né, que infelizmente mais um colega de profissão da medicina veterinária que desistiu da vida. E aí eu trouxe aqui o livro da doutora Luciana, eu já comentei aí com vocês, mas eu gostaria de ler o relato para vocês, né, gente? É um livro maravilhoso, tá? Mas aqui no capítulo 11, ela fala sobre, além dos cuidados com os animais, compreender para prevenir o suicídio entre médicos veterinários. É um livro muito bacana, muito sensível, feito com muito amor. Eu adorei desde a cor, o tipo da escolha do papel, até as figuras, as imagens que ela usa. Interessante que primeiro ela desmistifica, gente, que muito se falava, né, que a medicina veterinária era a profissão que mais tinha suicídio. E assim, de fato, não é bem assim. Não existe nenhum estudo, ainda mais no Brasil, que ateste isso, tá? Mas como eu falei para vocês lá no começo, de toda a população geral, os médicos veterinários têm 3,% mais chance de suicídio. E quando eu coloco isso a gente está falando da população, a pesquisa é da população. Então, quando eu filtro isso para as profissões, principalmente relacionadas à saúde, e aí esse 3,5 se torna muito. É um número exorbitante por causa desse filtro, tá? Então, primeiro, ela entende, ela fala aqui que é preciso entender o suicídio. E ela diz:
Entender o suicídio é o primeiro passo para preveni-lo. O sofrimento psíquico, que é o sofrimento psíquico. E aí o pai da suicidologia, moderna, ele traduz isso, né? Ele nomeia esse sofrimento, ele diz: uma dor subjetiva, persistente e difícil de ser nomeada, que se instala quando necessidades psicológicas fundamentais são frustradas. Pode surgir como exaustão, vergonha, desesperança, sensação de fracasso, inadequação ou perda do sentido. Em alguns casos, esse sofrimento se prolonga por anos. Parte dele se relaciona às condições sociais, culturais, históricas que moldam os modos de existir. Parte decorre do ambiente no qual a pessoa vive e trabalha, das relações que constrói, da presença ou ausência de apoio. Outra parte está vinculada à história singular de cada sujeito, experiências precoces, vínculos interrompidos, violências acumuladas ou silenciosamente neutralizadas. Ela diz aqui que não existe o suicídio, mas suicídios, sim, no plural. Por isso, quando alguém passa a desejar a própria morte, ações de prevenção precisam ir além da compreensão do que é a morte. Porque a morte, por si só, ela acontece para todos, mas o suicídio não. Nenhuma outra espécie, além da humana, morre por suicídio. Para que uma morte seja considerada suicídio, não basta que ela seja autoprovocada. É necessário que o sujeito compreenda, ainda que de forma fragmentada, o que sua ação significa e qual é a consequência. O suicídio, portanto, é uma possibilidade que exige não apenas uma ação, mas uma simbolização. Envolve uma consciência de finitude, um cálculo sobre o tempo, uma elaboração subjetiva do próprio desaparecimento. O suicídio é classificado como uma morte violenta e pode representar uma situação traumática para os envolvidos. É um luto silencioso e invisível, não raro, que a sociedade não reconhece nem acolhe. Esse luto não oficializado tende a ser marcado pela ausência de apoio social, dificultando ainda mais o processo de elaboração da perda, pois os sobreviventes ficam enlutados. Os familiares ou amigos mais próximos enfrentam sentimentos como vergonha, constrangimento, impotência e até culpa. Não apenas pelo que não foi feito, mas pelo que os outros presumiam que deveriam ser feitos. Gente, é brilhante. Capítulo 11 do livro Luto no Contexto da Veterinária, doutora Juliana Sato. Muito bacana. Eu deixo aqui meus sentimentos aos familiares, aos amigos, aos colegas, parceiros de trabalho, né? Estamos aqui citando o exemplo do o modelo do Dr. Lucas Cauê, mas deixamos aqui também, né, nas semanas antecedentes nós recebemos notícias também tristes assim, comentei inclusive com a Cris do Conselho, secretária-geral do Conselho daqui do Ceará, sobre isso. E queremos dizer que a nossa missão no VetCast 360, meu e da doutora Luciana Pessoa, se mantém, né? A gente tá aqui, gente, colocando conteúdo, dizendo que vocês não estão sozinhos, não precisam se sentir sozinhos. Então, medo, frustração, irritação, desvalorização, isso é comum entre nós. E nós podemos falar sobre isso. Por isso que nós passamos aí o mês de janeiro com todas essas lives falando sobre saúde mental na veterinária. Estamos dando aqui conteúdo riquíssimo para vocês usufruírem, aprenderem, né, ou discutirem entre si, né? Inclusive trouxemos a doutora Katiuska, neuropsicóloga, que trabalha com muitos médicos veterinários aqui do Ceará, e ela falou de que como o cansaço, né, essa rotina jornada de vocês mexe psiquicamente com vocês, causando mais sofrimento. Eu sempre falo aqui sobre como o médico veterinário no lugar errado,
na função errada, ou fazendo o fluxo de trabalho errado, isso mexe com o psíquico de vocês. Então, são coisas que a gente pode melhorar no nosso dia a dia, né? É você aprimorar, saber o seu limite, colocar o seu horário de descanso, apreciar as coisas que estão ao seu redor, as belezas. Você fica na correria do dia a dia, no cansaço, não consegue apreciar o tempo bonito, às vezes a beleza do que uma pessoa está falando, às vezes até a beleza, a fofura do animal. A gente perde esse tempo de apreciar. Então, vamos apreciar as coisas boas quando a gente pode, né? Sempre que a gente pode. Se não tá podendo, para, respira. 2 minutinhos, vai lá fora, olha o tempo passando, olha as luzes da cidade quando estiver indo para casa, que também tem sua beleza. Então, são formas que a gente tem até de amenizar, tá? A nossa mente. Escuta o conteúdo que tá aqui de graça para vocês. É a doutora Luciana, médica veterinária, eu sou consultora veterinária, mas a gente entende e a gente faz isso, a gente não tá recebendo nada para isso aqui. A gente tá fazendo por amor, amor a vocês, amor à profissão que vocês escolheram. E no fundo, o nosso bem maior, né? Nosso bem comum com vocês, que é o amor pelos animais. Porque pra gente cuidar, a gente precisa estar bem, tá? Então vamos se cuidar. Desejo aqui meus sentimentos aos familiares, aos amigos. Tenho certeza que são muitos sentimentos envolvidos, são muitas boas memórias. O luto, ele tem, né, aí suas facetas, suas fases, e a gente tem que respeitar tudo isso. E a gente quer dizer que vocês não estão sozinhos, tá bom? Muito obrigada, uma ótima semana para vocês. Deixo a dica dessa leitura maravilhosa. Eu toda vida que leio, eu me surpreendo, né? Tem vários contextos aqui que ajudam, principalmente os médicos veterinários no dia a dia, tá? Muito obrigada a vocês e até breve.